Você tá empolgadaço para passar pro ITA. Tá muito doido para estudar as matérias, para saber o que que você vai ter, o que que você tem de cálculo, de álgebra linear, de física, de química. Tá muito empolgado. Só que se você é como eu era, que eu ficava maluco atrás disso, mas não tinha informações, hoje eu vou te mostrar um vídeo muito massa. A minha ideia é pegar as matérias em que eu tive no segundo semestre do primeiro ano, ou seja, no segundo semestre de ITA, dos 10 anos, dos 10 semestres, e mostrar para você em minúcias, conversando, tendo um papo aqui legal, um papo até para motivar você que está pertinho do ITA, para você saber que matérias você vai ter. Gente, esse é um tipo de conteúdo que você não vai ver por todo lugar aí, porque eu vou destrinchar para você quais eram as matérias. Como é que era, tipo, no quesito de prova, como é que era, o que, que tinha de trabalho, se a matéria era difícil, o que, que você vai ver nessa matéria. Então, a ideia de hoje é conversar sobre isso. E, gente, eu já ensinei isso para vocês, mas para vocês saberem quais são essas matérias, vocês têm que ir lá no ITA, na parte de estudo, e aí você vai em catálogo da graduação e escolhe lá. E aí, quando você caminha, você chega nessa página aqui, ó, que tem primeiro ano fundamental. Então, para quem não sabe, o ITA tem 5 anos. Os dois primeiros são chamados de fundamentais. E os três últimos são chamados de profissionais. Então, você tem primeiro fundamental, segundo fundamental, primeiro profissional, segundo profissional e terceiro profissional. Então, e além disso, a gente tem os períodos, que são os semestres. Logo, se eu estou olhando aqui, eu tenho o primeiro fundamental, é o primeiro ano do ITA, segundo período, ou seja, é o segundo semestre seu de aula. E aí vamos ver quais são as matérias. Gente, a gente tem essa primeira que é CES 11. Para vocês se lembrarem, as matérias do ITA de graduação, elas têm essas três letrinhas em geral e você vai ter esses números depois. Galera, essas letrinhas, elas indicam a qual departamento essa matéria pertence. E as letrinhas, os números depois, eles indicam algum tipo de ordem. Então, por exemplo, se vocês lembrarem do vídeo anterior, que eu vou até colocar no card aqui em cima, você tinha CES 10, que era a Introdução à Computação. Então, é meio que óbvio que a matéria seguinte, que ela teria como pré-requisito CES 10, ela não poderia ser CES 9. Então, ela é CES 11. Ela poderia ser, sei lá, CES 13, 14, entenderam? Então, assim, tem uma regrinha para criarem esses números. E a matéria que a gente tem é aqui, ó, algoritmos e estruturas de dados. Gente, essa matéria eu penei, viu? Penei demais. Por que que aconteceu no meu ano? Quando a gente estava no primeiro semestre, a gente teve CES 10. Só que aí, por todas as questões que a gente lembra, questões sanitárias do país, né? A gente teve uma dificuldade aqui de não sabia se ia voltar às aulas presenciais, se não ia voltar. Então, a gente estava tendo essa matéria aqui até em julho. Então, a gente começou essa matéria de CES 11 meio que tendo essa matéria de CES 10. Então, foi muito difícil, gente. E qual era a ideia que a gente via aqui? A gente entendia mais como funcionavam os algoritmos. Então, eu lembro que tinha uma ideia da gente aprender algoritmos de busca, algoritmos de seleção, algoritmos, entender o que são árvores, o que são grafos, listas, pilhas. São conceitos que quem, por exemplo, está vendo o vídeo e já é da área da programação, talvez domine assim de primeira. Mas quem está no ensino médio, que era o meu caso, por exemplo, tinha acabado de passar, é uma matéria que eu nunca tinha visto na vida. Então eu tive dificuldade absurda, gente. E aí eu catalogo essa matéria aqui como uma das mais difíceis que eu tive. Então, gente, essa matéria foi tensa. Aí, ao longo do vídeo, gente, eu vou mostrando para vocês algumas partes dos meus cadernos, para vocês entenderem o que, que eu tive, o que, que eram as matérias e tudo mais, para curiosidade de vocês. Aí a gente tem essa matéria aqui, fiz 15 e fiz 16. Gente, eram duas matérias, uma era mecânica 1 e a outra era introdução à física experimental. Beleza. O que, que significava isso? Aqui, gente, foi a matéria de mecânica. O que, que eu aprendi aqui? Eu lembro que a gente teve questões envolvendo dinâmica, ou seja, tinha alguns exercícios que eram de cursinho, só que resolvidos de outra forma. A gente aprendeu vínculos geométricos, aprendeu questões, por exemplo, de Lagrangiana.
A gente viu muito conteúdo top, a gente aprendeu umas questões de cinemática, mas uma cinemática que envolvia cálculo. A gente aprendeu também a ver coisas de centro de massa. Então foi essa matéria muito legal, gente. Era legal, mas era difícil também. Eu vou falar para vocês, confessar para vocês. Quando eu estava no cursinho, física era uma matéria uma das mais difíceis que eu tinha. Mas no ITA, eu não sofri tanto com física. Graças a Deus. Porque assim, quando eu estava no cursinho, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho dificuldade em física. Como é que eu vou entrar no ITA, que é muito maluco, e física deve ser muito maluco lá? E realmente era. Mas eu acho que eu me adaptei melhor à física do ITA do que a do cursinho, porque a física da faculdade ela é mais matemática do que aquelas questões do ITA de cursinho, que a gente vê uns vínculos, questões de 5, 6 páginas, que mistura resultante centrípeta com trabalho e energia, com quantidade de movimento, com um monte de coisa. A do ITA era mais cálculo, era mais matemática. Então você tinha que entender o cerne da física e os vínculos e a parte física do problema. Mas a resolução era mais matemática, então me dava melhor. E aí aqui, gente, a gente teve FIS 16. Galera, essa aqui foi bem legal, foi nosso primeiro laboratório, se não me engano. E a gente tinha nessa matéria 4 professores. Então a matéria se dividia em 4 módulos, cada um desses professores eles davam um módulo. E aí, nesses módulos, era livre, gente. Era tipo assim: tinha professor que pedia relatório, tinha professor que pedia testes, tinha professor, no caso, uma professora, que pedia pra gente fazer um experimento envolvendo um helicópterozinho, e aí toda semana tinha que gravar um vídeo, e aí tinha que usar uma ferramenta, entendeu? Então, tipo, muito variado. Era muito legal essa matéria. Então, assim, eu diria que foi uma boa introdução realmente à física experimental. Até porque a gente aprendeu muitas técnicas, mínimos quadrados, aprender a fazer incerteza, um monte de coisa a gente viu nessa matéria. Era muito legal essa matéria. Então, essas duas matérias, eu tive um medinho inicial, porque, igual eu falei, eu tinha medo de física, mas eu reputo que essas matérias, elas são, assim, nível assim, eu expliquei até para vocês no outro vídeo, né? Eu colocava no ITA sinaleiro, né? Ou seja, se a matéria era muito difícil, era vermelho. Se ela era difícil, mas dava para passar estudando tranquilo, assim, dava para fazer muito exercício e passar, era amarelo. Se era muito de boa, mas tinha que estudar e tudo mais, era verde. Mas se era muito tranquilão, era azul. Gente, CES 11 era vermelho. Fiz 15 e fiz 16 era amarelo. Por quê? Era uma matéria que eu sabia que eu tinha um domínio, mas eu tinha medo do passado, mas eu estava indo bem porque tinha muitas provas e tudo mais. Então era um amarelo para um verde, beleza? Eu diria que fiz 15 era mais amarelo e fiz 16 era mais verde. Só que fiz 15, os primeiros módulos, porque também era dividido em módulos, eu fui melhor. Então eu fui ficando mais tranquilo. Eu fui falando, nossa, tá de boa, entendeu? Já humanas, vou contar para vocês essas duas matérias: epistemologia e filosofia da ciência e tecnologia e sociedade. Como eu expliquei no último vídeo, como que funcionava na minha época? Entrava a turma ali de 120 e eles dividiam a gente em 4 turmas. E essas 4 turmas tinha 30 pessoas mais ou menos. Então era turma 1, 2, 3 e 4. Não tinha nada a ver com nota, com classificação, não tinha nada a ver com nada. Não sei como é que eles faziam essa mesclagem, mas tinham 4 turmas. Aí, a turma 1 e 4, no primeiro semestre, teve Humanas 01, enquanto a turma 2 e 3 teve Humanas 70. E como eu era da turma 4, então nesse semestre eu estava tendo Humanas 70. E, gente, que delícia de matéria. Essa matéria era azul. Por quê? Porque, graças a Deus, eu sempre fui muito bom de humanas também. Então eu sabia fazer a redação, sabia escrever, gostava de pesquisar, sabia ilustração, gostava de pensar nos temas. Então aqui a gente aprendeu muito sobre temas da sociedade brasileira e era muito legal, gente. O professor era muito bom. Ele passava textos assim pra gente para que lêssemos ao longo da semana. E aí na aula tinha uma pequena discussão além do conteúdo exposto, né, expositivo, aliás, que ele dava. E aí o final, gente, dessa matéria foi brilhante, porque a gente tinha que fazer um web seminário, em que a gente pegava um tema, no meu caso foi meio ambiente,
E a gente tinha que discutir, junto com os temas que a gente estudou ao longo do semestre. Galera, eu lembro que o meu grupo foi top, viu? A gente fez uma ilustração com o Wally. Então eu vou até passar um pedacinho aqui do vídeo para vocês. A gente fez uma ilustração com o Wally, assim. Vou colocar inclusive num comentário fixado aqui o curta que a gente fez. Era muito massa, galera. Eu curti muito, assim. E para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre quis entrar nesse ramo de YouTube, sempre gostei de ensinar. E esse foi uma experiência em que eu falei assim: acho que isso é para mim. Eu gosto de YouTube, quero produzir conteúdo. Então eu tive essa matéria aqui. Galera, como eu disse, essa matéria é azul. Então até agora a gente tá com uma vermelhona, tá com duas amarelas e uma azul. Aí agora vamos para as matemáticas. Galera, matemática, até porque o Bibi resolve matemática, vocês sabem que é o que eu mais gosto, é o que eu mais amo fazer é matemática. Então, quando começou esse cálculo diferencial, para mim era verdinho, tranquilo. Por quê? Porque a professora e o professor que davam tinha testinho ao longo da semana, a prova, eu fui fazendo as provas, eu fui indo bem, fui entendendo as listas, né, que tinham os testinhos, entendi a matéria. Galera, muito top. Inclusive aqui uma menção ao professor Samuel, que era incrível, que dava essa matéria. Professora Fernanda também, muito boa. E é isso. E aí, gente, o que era legal dessa matéria? O que é cálculo diferencial integral 2? No ITA, cálculo diferencial integral 2 é cálculo diferencial para múltiplas variáveis, começando com duas e depois indo para 3, 4, N variáveis. E aí aqui a gente aprendia limite com mais variáveis, derivada parcial, integral dupla, integral tripla, aprendia a mexer com jacobiano, aprendia a mexer, por exemplo, com alguma ideia do Wronskiano, vários tipos de coisas assim. Era muito top. Mudança de coordenadas, muito legal, assim, mas algumas mudanças de coordenadas só. Então, galera, muito legal essa matéria. E para quem lembra do vídeo passado, Mate 22, porque antes teve Mate 12, beleza? Então subiu 10 aqui. Galera, essa matéria era verde, realmente, assim. Não era tão difícil quanto parecia. E igual eu sempre falo, a experiência é individual. Por exemplo, se você pegar um medalhista de Olimpíada de Física, o cara vai olhar e falar: Física 15 e 16 é azul, por que o Bibi tá falando que é amarelo? É porque no meu caso era isso. Já eu fui medalhista de Olimpíada de Matemática Internacional. Então, para mim, Mate 22 era mais de boa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso não impedia de outras matemáticas serem difíceis. Ou seja, varia. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que varia de pessoa para pessoa. E aí a gente tem Mate 27, a última matemática do segundo semestre. Galera, essa matéria era nível absurdo. Nível maluquice, maluquice. Isso aqui era vermelho, isso aqui só não era mais vermelho do que essa daqui, porque era matemática, então tinha mais domínio. Galera, uma matéria absurda, assim. Era uma matéria difícil, porque aqui você aprendia questão de linearmente dependente, independente. Você aprendia o que era corpo, o que era, como você definia as operações. Gente, uma coisa muito difícil. Eu achava bem difícil. Mas eu acho que um dos motivos que eu achava difícil era porque era um semestre difícil. Eu acho que estudando essa matéria com mais calma, eu acho que era mais tranquilo. Tanto que foi chegando no final, transformações e tudo mais, e foi achando mais de boa e foi achando mais legal. Mas era uma matéria incrível, assim. É uma matéria para quem gosta de matemática, assim, se deliciava na matéria. Mas era vermelho. E por fim, galera, Química 28, Química Geral 2. Aqui, gente, era a continuação da matéria de Química 18. Só que aqui a gente tinha uns conteúdos de eletroquímica, termodinâmica, termoquímica, se não me engano, cristalografia. E aí, gente, era muito legal, porque eu gosto muito de química, então eu gostava demais de fazer essas matérias aqui. E aí eu fui aprendendo muito, assim, fui descobrindo coisas que eu não sabia que tinham na química. Foram sensações muito boas tendo essa matéria. Essa aqui eu coloco para vocês como verde. Eu sabia que eu ia passar, tava estudando ali bonitinho, tava tranquilo, beleza? Então, para resumir, matérias azuis, Humana 70, matérias verdes, Mate 22 e Química 28. Verde também fiz 16. Amarelo fiz 15. E vermelho Mate 27 e CES 11. Ou seja, vocês veem que foi um semestre
Dificílimo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição aquele vídeo que eu comentei. Vou colocar aqui como recomendação para você assistir o vídeo que eu falei do primeiro semestre. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, até para motivar vocês, gente, falar assim, nossa, o que será que eu vou ter no ITA no primeiro ano? Vamos ver nesses vídeos, comentem, marquem, chamem seus amigos para verem, para usar como motivação, gente. Não é para deixar vocês preocupados e tudo mais, é para motivar, é para falar assim, eu amo matemática. Então eu vou ter no primeiro ano mate 12, mate 17, mate 22 e mate 27. Legal. Entenderam? Então essa aqui é a ideia. Gente, lembrando que essas matérias às vezes mudam. Então, por exemplo, para ano que vem, se Deus quiser, vocês entrando, tem algumas mudanças, mas o CERN é praticamente igual. Beleza, gente? Fico por aqui. Muito obrigado e até mais.